Hoje é o dia 1º de novembro, véspera de feriado, amanhã é o dia de finados, e nós precisamos entender, irmãos, qual o impacto desse feriado na vida do cristão. Precisamos entender qual o impacto desse feriado na vida daqueles que professam a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é extremamente clara com relação àqueles que partiram deste para o mundo eterno. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que morreram, aqueles que passaram para a vida eterna, aqueles que estão na dimensão espiritual, não mais têm contato com a nossa terra, não mais têm contato com a nossa dimensão, com familiares ou sabe o que está acontecendo em nossos dias. A Bíblia é bem clara ao afirmar que aqueles que morrem selam assim o seu destino eterno. E é por isso, amados, que todos precisam, no decorrer dos dias sobre a face da terra, procurar viver Deus, enquadrar sua existência na vontade de Deus, para que, quando encontrarem-se com a morte, estejam preparados para herdar a moradia eterna ao lado do Todo-Poderoso. A Bíblia também diz que aqueles que viveram no pecado, aqueles que viveram uma vida desprovida da presença de Cristo Jesus, estes hão de receber nos dias eternos o castigo. O castigo. São pessoas que hão de sofrer por toda a eternidade em consequência da não observação dos mandamentos de Deus, dos mandamentos de Cristo. Essas pessoas desprezaram o sacrifício de Cristo Jesus. E esse desprezo, irmãos, afasta o homem por completo da presença do Pai eterno. E essas pessoas hão de receber, em consequência deste afastamento, aquilo que a Bíblia já afirma de forma clara. Eles estarão junto com Satanás num lugar chamado inferno, ou outro nome que queira dar, mas um lugar de intenso sofrimento e sofrimento que não se acaba, sofrimento eterno. E nós precisamos entender esta verdade, compreender esta verdade. Amar o Senhor acima de todas as coisas, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa existência, viver a vontade do Senhor, praticar aquilo que Deus quer, para que estejamos aptos a receber dos céus, a receber de Deus o galardão que Ele tem preparado para todos aqueles que foram fiéis sobre a face da terra. Quando nós lemos Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, abre-nos uma realidade que precisamos entender. O Senhor traz uma revelação profunda, uma revelação, irmãos, que mostra como será nos dias eternos. O Senhor Jesus conta uma parábola, um fato, no qual é citado duas pessoas que morreram e as consequências da vida que cada um levou sobre a face da terra. Vamos ler, portanto, o texto. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Jesus continuou: havia um homem rico que se vestia de roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumava largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho,
lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venha para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem a Moisés, nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Irmãos, esse é um texto esclarecedor para a gente. É um texto no qual nós vemos de forma clara um retrato dos dias eternos, a situação em que as pessoas que hoje estão sobre a face da terra há de encontrar do outro lado. Nós vemos que aqueles que procuram viver a vontade do Senhor, procuram encaixar a sua vida na direção de Deus, receber dos céus a direção para o seu dia a dia, essas pessoas serão abençoadas tanto na terra como nos dias eternos, porque receberão de Deus a recompensa pela sua fidelidade. Mas aqueles que gastam seus dias nas festas, gastam seus dias no pecado, satisfazendo a carne, vivendo de forma em que a carne pede, essas pessoas também receberão as consequências pelos seus atos. E a Bíblia é clara em afirmar que essas pessoas, nos dias eternos, receberão como consequência o sofrimento, é o castigo do Senhor. Nós precisamos entender que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se eu quero ir para o céu, se eu quero ter acesso a Deus, é preciso, portanto, que eu observe os ensinamentos de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, amados. Nós precisamos entender isso. Outro aspecto que nós precisamos deixar bem claro é que a salvação é pessoal. A salvação é pessoal. Eu preciso fazer por onde? Eu, particularmente, preciso fazer por onde? E esse fazer por onde é aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Ele entregar o meu caminho, entregar a minha existência, para que Ele venha me dirigir. A partir do momento que eu faço isso, estou vivendo de acordo com a vontade dEle. Mas eu não posso fazer isso pelo meu pai. Eu não posso fazer isso pelo meu irmão. Não posso fazer isto pelo meu melhor amigo. Não, de forma alguma, ninguém, irmãos. Ninguém pode buscar a salvação para o próximo. Você pode falar da salvação e devemos falar da salvação, até porque é um mandamento do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eis aí a recomendação de Deus para todos aqueles que são fiéis. Nós precisamos entender que somos atalaias. Somos atalaias, comunicadores da palavra do Senhor, a palavra que leva o homem a refletir sobre seu estado sobre a face da terra e enxergar a necessidade de entregar-se a Cristo. Mas esse mundo é muito encantador. O mundo é muito encantador. Nós temos visto que as pessoas se deixam encantar pelo mundo. Aqueles que possuem recursos se encantam com as riquezas. Aqueles que não possuem grandes recursos se encantam, talvez, com aquilo que têm. E aqueles que nada têm, esses também vivem enganados, porque vivem amargurados pela sua situação de vida e esquecem que é preciso, seja qual for a situação social, buscar
a presença de Deus para suas vidas. E as pessoas ao longo dos séculos, as pessoas estão recebendo ensinamentos, irmãos, que distanciam cada vez mais da presença do Senhor. Nós temos visto que no decorrer dos séculos, as pessoas assimilam costumes, assimilam práticas que não estão dentro dos princípios do Senhor. São práticas, são costumes, são ensinamentos, são doutrinas que contraria de forma direta aquilo que Deus deixou de forma clara para nós. Como eu disse no início da nossa palavra, hoje é o dia 1º de novembro. Amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados. É um tempo em que as pessoas procuram, de certa forma, cultuar os seus mortos. Apesar que hoje não querem mais usar esse tipo de expressão. Mas estão indo aos cemitérios, ali acendem velas, ali fazem preces, ali fazem rezas, orações, clamam para que aquelas pessoas que passaram para o mundo espiritual recebam alguma coisa boa de Deus ou que possa, alguns também fazem desta forma, que aqueles que morreram possam interferir na sua vida, no seu cotidiano, trazendo o que eles chamam de bênção, de direção para suas vidas. Nós vemos, irmãos, que esta é uma prática que bate de frente com a palavra de Deus. Nós vemos que é uma prática que hoje é extremamente comum sobre a face da terra, mas que não encontra subsídio, não encontra um alicerce na palavra. E nós sabemos, como cristãos que somos, que a Bíblia é a nossa única fonte de fé, de regra e de prática. Se eu quero ser cristão, eu preciso entender que a revelação vem através da Bíblia e eu preciso fazer que a minha vida se encaixe na verdade da palavra. Irmãos, nós não podemos viver as fábulas religiosas, vãs crendices. Não, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para viver um evangelho vivo, um evangelho real, um evangelho em que o Senhor está presente na nossa existência, em que o Senhor está diante de nós e tem prazer em nos abençoar, nos dando também o Espírito Santo para que venha nos orientar, nos dirigir, nos fazer andar pelos caminhos certos. Este sim, irmãos, é o evangelho que nós precisamos crer. Nós precisamos jogar, descartar toda sorte de fábula que separa o homem da presença de Deus. Mas, como é que surgiu, irmãos? Como é que surgiu esse culto aos mortos? Como é que surgiu essa celebração chamada de Dia de Finados? Qual a origem? Está na Bíblia? Não, de forma alguma. Você não encontra na palavra de Deus um texto sequer que venha respaldar essa prática. Você não encontra. Mas quando você vai para a história, quando você faz uma pesquisa, você vai descobrir que isto é uma invenção da Igreja Católica. A Igreja Católica é que marcou a humanidade com o Dia de Finados. E segundo o site catolicismoromano.com.br, desde o século I os cristãos rezam pelos falecidos. Costumavam visitar os túmulos dos mártires nas catatumbas para rezar pelos que morreram sem martírio. Diz ainda, no século IV já encontramos a memória dos mortos na celebração da missa. Desde o século V, a Igreja dedica um dia por ano para rezar por todos os mortos, pelos quais ninguém rezava e dos quais ninguém se lembrava. Desde o século XI, os papas Silvestre II e João XVIII, ambos em 1009, e Leão IX, em 1015, obrigam a comunidade a dedicar um dia por ano aos mortos. Desde o século XIII, esse dia anual por todos os mortos é comemorado no dia 2 de novembro, porque no dia 1º de novembro é a festa de todos os santos.
O Dia de Todos os Santos celebra todos os que morreram em estado de graça e não foram canonizados. O Dia de Todos os Mortos celebra todos os que morreram e não são lembrados na oração. Então nós vemos de forma clara, segundo o site católico, catolicismoromano.com.br, que esta celebração tem origem exclusiva na Igreja Católica. É uma celebração totalmente desprovida de apoio bíblico. Não tem subsídio bíblico. Não existe um texto sequer que ratifique a atitude dos papas citados. Não existe um texto sequer. Mas a cultura, a tradição católica fez que estas celebrações, ao longo dos séculos, mantivesse viva. E hoje, em nossos dias contemporâneos, vemos que ela continua viva e continua ativa. Mas, irmãos, o que é que isso tem a ver com o povo de Deus? O que é que isso tem a ver com aqueles que se dizem evangélicos? Na verdade, nada, irmãos. Nada. É um dia santo, santo para a Igreja Católica, mas que para nós que somos servos do Senhor não diz a respeito. Nós precisamos entender que esta prática é um culto, irmãos. Um culto antibíblico. Quando alguém ora, quando alguém reza, quando alguém acende uma vela para um finado, para um defunto, ele está fazendo algo que é comum somente à Igreja Católica. Mas que não encontramos de forma alguma nenhum texto bíblico que venha ratificar isso. E nós, amados, não podemos participar daquilo que não é da vontade do Senhor. Fica claro no texto que nós lemos, o texto de Lucas, fica extremamente claro que aqueles que morrem selam seu destino. Eles não têm mais acesso a esta terra, não têm mais acesso às coisas que são nossas. Vivem no mundo espiritual, separados. Algo separa aqueles que morreram dos nossos dias. E tudo quanto as pessoas fazem em favor dos mortos, nenhuma utilidade tem. Se acendem uma vela, para nada serve. Se ora, são palavras jogadas ao vento. Na verdade, irmãos, quando as pessoas assim agem, há um espírito imundo que recebe toda essa glória, que recebe tudo isso. E nós precisamos entender esta verdade e não participarmos de forma alguma compactuarmos com essa prática. Inclusive, irmãos, no dia 2 de novembro, dia de finados, é conveniente que o servo de Deus nem mesmo vá a cemitério. Se você quer ir visitar a sepultura do teu ente querido, do teu amigo, procure um dia, qualquer dia do ano. Mas evite estar nesse dia no cemitério. Evite estar no dia de finados no cemitério. Porque ao fazê-lo, amados, ao fazê-lo, você está compactuando com uma prática pecaminosa antibíblica. E o Senhor com certeza não se agrada disso. Porque todas as vezes que você assimila aquilo que é contrário à vontade do Senhor na tua existência, você abre um espaço na tua vida para a ação do mal, para a ação dos espíritos imundos. Evidentemente que nós respeitamos o sentimento daqueles que perderam seus entes familiares. Quem não já perdeu um ente familiar? Todos nós já perdemos. Seja o pai, seja a mãe, um irmão, um tio, um avô, avó, enfim, todos já perdemos um ente querido. Nós respeitamos, claro, mas não necessariamente temos subsídio para acendermos uma vela ou para dirigirmos palavras, preces, orações para estes. Porque a nossa regra de fé é a Bíblia, e a Bíblia fala de forma clara, de forma inquestionável, que nós não podemos fazer tal coisa. E se nós não podemos fazer tais coisas, irmãos, por que vamos desobedecer ao Senhor? Porque é uma tradição da religião. Nós não vivemos de tradições, nós vivemos no mover do Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Entenda isso.
Mas se você tem um familiar que foi sepultado em um dos muitos cemitérios, se você deseja visitar, faça isso numa data diferente desta que é consagrada. Faça em uma data que não seja uma data de culto aos mortos. Tenha essa sabedoria do Espírito Santo de Deus na tua vida. Faça de forma diferente. Não imite aqueles que ainda não conhecem verdadeiramente a palavra de Deus e que são levados pela emoção, são levados pela tradição a agir de forma contrária à vontade de Deus. Nós, irmãos, precisamos ter muito cuidado com isso, porque somos indesculpáveis diante do Senhor. Somos indesculpáveis. E todas as vezes que nós, de uma forma consciente ou até mesmo inconsciente, agimos de forma que fere a Deus, nós estamos abrindo a porta para o pecado na nossa vida. E quando o pecado adentra o nosso coração, ele estremece a nossa comunhão com Deus. Precisamos entender isto, amados. Outro aspecto que precisa ficar muito claro é que a igreja não é dona da verdade. Não é o fato de um papa estipular algum ato, estipular algum mandamento, que esse papa está de acordo com aquilo que Deus quer. Precisamos entender isso, principalmente quando esses atos contrariam de forma clara os princípios de Deus ditados na palavra, ditados na Bíblia. E o único que morreu que deve receber a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração é Cristo Jesus. Mas algo interessante, Jesus não está na sepultura. Jesus ressuscitou. E este é o único homem, o único ser que viveu como homem, que está apto a receber toda a nossa adoração. Toda a nossa adoração. Irmãos, há situações que nós precisamos pesar à luz da palavra de Deus, pesar à luz da palavra do Senhor. Mas Elias Oliveira, e amanhã? O que é que vou fazer? Amanhã, um dia consagrado aos mortos, dia de finados, o que é que vou fazer? Feriado nacional, o que é que vou fazer? Há pouco tempo atrás eu falei para um irmão que me fez a seguinte pergunta: o que fazer nos dias dedicados a santos, aos feriados religiosos? O que fazer? Irmãos, é dia de passarmos em comunhão com Deus. É dia de passarmos em comunhão com Deus. Algumas situações você não pode reverter. Dia 2 de novembro é feriado nacional. Segundo a nossa lei, você não pode trabalhar. Se você é funcionário, a tua empresa está fechada. E se você é empresário, você não tem funcionário para trabalhar. Mas o que fazer então? Observar este feriado? Consagrar-se a esse feriado? Não, irmãos, de forma alguma. Se há um feriado que fere nossos princípios de fé, mas não há como você esquivar-se dele, você torna-se refém do feriado, você precisa entender que os teus dias é do Senhor. Ao invés de você curtir o feriado, ao invés de você usufruir do feriado, procure colocar a tua vida na presença do Senhor. Use o dia que foi consagrado para o nosso inimigo, o inimigo da nossa alma. Use esse dia para reverter esse quadro na tua empresa, reverter esse quadro na tua vida, na tua família. E isso se faz quando você dedica esse dia para a honra e para a glória do Senhor. Ao amanhecer, logo pela manhã, consagre o teu dia 2 de novembro para o Senhor. Consagre, entregue o teu dia para o Eterno. Fale para o Eterno que é um dia que você deseja o mover de Deus na sua vida e que você procure viver segundo a vontade do Senhor. Não se entregue às tradições, não procure buscar talvez a diversão, buscar talvez usufruir como se fosse uma boa data, uma data para diversão. Não de forma alguma, mas entenda que é um dia que você precisa quebrar as amarras, quebrar aquele oferecimento, aquele sacrifício, em contrapartida, oferecendo ao Todo-Poderoso, sacrificando ao Todo-Poderoso. É assim que nós fazemos, irmãos. É assim que nós fazemos. A nossa Constituição diz que o Brasil é um país laico.
Ou seja, é um país que não deveria observar esses aspectos religiosos. No entanto, sabemos que no decorrer de nosso calendário há uma diversidade de dias que são consagrados a santos católicos, a entidades que são veneradas pela Igreja Católica. Como ficamos nós nessa história? É aquilo que eu falei anteriormente. Se você não pode mudar de uma forma física esse quadro, mas você pode mudar espiritualmente, quebrando a maldição que esse dia traz sobre a sua vida, consagrando-o ao Senhor. Entrega o teu dia ao Senhor. Entregue o teu dia ao Senhor. Use esse dia para cultuar o Todo-Poderoso, para passar junto com a sua família cultuando a Deus. As igrejas deveriam abrir as portas o dia todo, inclusive, para que os fiéis, para que os irmãos ali estivessem para adorar o Senhor, para bendizer o Todo-Poderoso, orando e repreendendo toda a ação do mal que nesses dias recebe muita honra e muita glória. Nós precisamos, irmãos, combater o bom combate, entendendo que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os espíritos das trevas, e são esses espíritos que são, nesses dias, fortalecidos, porque recebem muita adoração, muito culto, e isto faz que eles sejam fortalecidos. Nós precisamos bater de frente com isto, bater de frente. Nós vamos falar contra as pessoas? Não, mas vamos lutar espiritualmente, vamos entrar numa batalha espiritual para falar do amor de Deus àquelas pessoas que estão enganadas e também para combater os espíritos imundos. Irmãos, todos os dias da nossa vida é preciso que sejam consagrados ao Senhor. Todos os dias, porque nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor. A vida que temos não é nossa, é do Todo-Poderoso. Se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor. Entendam isso, irmãos. E a partir do momento que você entende esta verdade, você terá uma visão de vida diferente, porque todos os teus atos, primeiro, visam honrar e glorificar o nome santo de Deus. E eu não posso me alegrar, não posso de forma alguma me alegrar num feriado, me alegrar num dia que é santificado, que é consagrado a espíritos imundos através das imagens. Não posso me alegrar nisso. Mas eu tenho que ser instrumento, atalaia, a voz que fala, a voz que prega, a voz que testemunha da palavra de Deus, a voz que testemunha da palavra de Deus àqueles que estão vivendo na escuridão espiritual, totalmente em trevas, por desconhecerem a palavra de Deus. Evidentemente que nós não vamos causar nenhum tipo de dissensão, de discussão, de celeuma com estas pessoas que, por ignorância, estão ali fazendo as suas orações, acendendo as suas velas, consagrando-se, pedindo a proteção, a orientação daqueles que partiram para a eternidade. Claro que não, não é para isso. Lembre-se, a luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os espíritos que dominam as pessoas, que cegam as pessoas e levam-os a praticar tais atos que desagradam a Deus. É um dia de evangelismo, irmãos. É um dia de evangelismo. É um dia, talvez, de você distribuir panfletos nas proximidades dos cemitérios. Sim. De falar do amor de Cristo Jesus para essas pessoas. Sim. São dias úteis para isso. Se foi consagrado para as entidades religiosas, vamos fazer o inverso. Vamos aproveitar e vamos usar para que o nome santo de Deus seja honrado, seja glorificado e seja pregado. É o ide do Senhor que vem à existência. É o ide do Senhor. E você, como servo de Deus, mais uma vez lembrando a você, como servo de Deus, não é conveniente que você esteja nos cemitérios no dia de finados. Não é conveniente. Não é conveniente. Não participe. Não compactue com esta data. Não participe desse culto de celebração aos mortos.
Se você possui algum ente querido que está enterrado nos cemitérios, procure um dos 364 dias do ano para ir até o cemitério, apesar que nada você vai encontrar ali, haja vista que enterrados estão os ossos, porque o espírito já está no mundo espiritual, está com Deus, está com Deus. Então pouca utilidade tem, a não ser trazer sofrimento para você, porque as lembranças virão, a tristeza há de tomar o teu coração, e nós devemos evitar aquilo que nos abate. Devemos evitar aquilo que nos abate. A nossa vida é para a honra e para a glória do Senhor. Mas se mesmo assim você deseja visitar aqueles que estão enterrados, procure um outro dia qualquer e vá até o cemitério. Amém? Mas que nesse dia 2 de novembro, que seja um dia que você entre em guerra contra os espíritos imundos e que seja um dia que você fale do amor de Cristo Jesus, testemunhe de Cristo Jesus para as pessoas, porque você agindo desta forma, você fazendo assim, Deus receberá a honra, Deus receberá a glória e certamente vidas serão transformadas, vidas serão levadas a entender que o que importa é a sua vida enquanto na terra, a sua vida enquanto na terra, e elas precisam ter o entendimento aberto, e isso quem faz é o Espírito Santo ao convencê-las da necessidade de um compromisso com Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém, amados? Que nós possamos entender que somos chamados, não para fazer como fazem os milhões por este mundo afora, frequentando ali os cemitérios, mas que nós somos chamados é para falar do amor de Cristo Jesus. Afirmar que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que aqueles que passaram para a eternidade não mais contato têm com este mundo, e nada podemos fazer por ele, porque a salvação é pessoal, a salvação é pessoal, e cada um há de prestar conta de forma pessoal pela sua vida a Deus. Que você não venha compactuar com esta data, que você não venha se alegrar porque é mais um feriado, mas que você venha orar, clamar ao Senhor que tenha misericórdia dos milhões e milhões e milhões de pessoas que se deixam enredar, que se deixam envolver por essas práticas que batem de frente com os princípios de Deus. Amém? Que tu sejas um instrumento na mão do Senhor, um missionário para falar do amor de Cristo Jesus todos os dias da sua vida, inclusive no dia de finados. Que a palavra de Deus venha refletir sobre a tua existência. Que o luzeiro de Deus venha iluminá-lo, abrir teu entendimento para que você compreenda que é preciso amar o Senhor e vivenciar a sua verdade no dia a dia. Amém? Que Deus o abençoe, que guarde a tua existência continuamente na presença dEle. Esta é a Missão Cristã Vivos. Eu sou o teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Estamos aqui, junto com você, há mais de 11 anos, falando do amor de Cristo Jesus. Ouça a nossa programação, acesse o nosso site, vivos.com.br, vivos.com.br, desde 2001, edificando vidas para Cristo.